nós entendemos isso daqui, a necessidade que nós temos do toque de Jesus, da presença de Jesus em todas as áreas da nossa vida, nós vamos viver uma vida de sucesso, uma vida de resultado, uma vida de extraordinário. Quando eu recebi o convite, quando o Rafael me mandou a mensagem para estar pregando aqui hoje, eu estava preparando uma mensagem que eu vou estar pregando semana que vem, uma campanha, que ela tem como tema o extraordinário de Deus. E eu estava lendo um texto em Efésios 3, o 9 e o 10, na versão A Mensagem, que eu fiquei impactado quando eu li aquele versículo. Porque o versículo ele diz justamente isso, que através da igreja, do povo que serve Jesus, Deus ele quer revelar o extraordinário plano dele. E o texto do versículo ainda vai dizer nesta versão que os anjos comentam sobre as coisas extraordinárias que Deus quer fazer através da igreja. Lembra do texto que diz que Paulo, pela sua mão, Deus operava coisas extraordinárias? Ou seja, Deus ele quer que nós vivemos o extraordinário. Mas para viver o extraordinário, nós temos também que fazer atitude extraordinária, contrário do comum. Então nós temos que fazer aquilo que é fora do normal, fora do comum, para poder atrair Deus. E Jairo ele fez isso. Ele, com todo o seu estado, com toda a sua posição, ele soube que Jesus estava ali e ele foi com esta fé, porque até então a filha dele estava enferma. E ele foi até ela e ele disse: eu vou chegar lá, estou conjecturando, e vou pedir para que o mestre venha até a minha casa e ele toque na minha filha, porque ela vai ser curada desta enfermidade. Ela estava numa enfermidade que possivelmente ela iria morrer, assim como a proposta de Jairo, de ir até a casa dele e curar a filha dele, de tocar na filha dele. E eles estão indo em direção, creio eu, que Jairo com muita pressa, porque ele sabia a situação que a sua filha estava. Porém, como nós conhecemos, no meio desta trajetória de ida para a casa de Jairo, entra em cena um segundo personagem, que é a mulher, que é conhecida como mulher do fluxo de sangue. E é interessante que essa mulher ela já estava sofrendo desta enfermidade há 12 anos, justamente a idade da filha de Jairo. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, esta mulher ficou enferma. E esta mulher também, numa atitude de fé, o texto vai dizer que ela vai dizer consigo mesmo: eu vou ir sem ninguém me ver e vou encostar na ponta do vestido de Jesus e serei curado. Olha só que interessante. Até então, ninguém tinha feito isso ainda. Você vai ver em contextos bíblicos que outras pessoas fizeram isso também, pediram para tocar na orla da veste de Jesus. Mas até então não. Ou seja, essa mulher estava fazendo algo inédito, colocou no coração dela o desejo de fazer algo fora do comum, fora do normal, porque ninguém tinha feito ainda. Nasceu a fé dela, ela soube que Jesus estava passando por ali, e ela falou: não posso ser vista, por causa que naqueles tempos, se ela fosse vista, se ela tocasse principalmente em Jesus, ela provavelmente ia ser ali subjugada, ela poderia sofrer grandes danos fisicamente, porque ela estava fazendo algo que era verdade, ela não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada imunda, e quem ela tocasse também seria considerado. Ou seja, por isso que ela entende que eu tenho que chegar sem ninguém me ver, porque se alguém me ver, vai ser o meu fim. Mas mesmo com a possibilidade dela sofrer algum dano físico, ou qualquer coisa muito pior, ela entendeu e colocou a fé dela em ação, que ela precisava tocar em Jesus. E assim como ela pensa, ela faz. Isso aqui eu chamo de fé em ação. Porque não adianta de somente crer, acreditar como fosse um pensamento positivo. Tiago vai ensinar muito sobre isso. Que a fé, para ela ser real em nossa vida, ou seja, ter resultado, ela tem que entrar em ação. Você vai ver que todos os heróis da fé que são mencionados no livro de Hebreus, eles tiveram uma trajetória de fé em ação. Porque fé, a Bíblia garante que ela não pode ser pequena, mas ela tem que ser uma fé que vem crescendo a cada dia. Ou seja, a única maneira de crescer a fé a cada dia é se eu colocar ela em ação. Eu colocando a minha fé em ação é como eu estivesse semeando para que ela pudesse crescer e virar uma potência na minha vida. Então essa mulher, ela tem esta fé e ela coloca em ação. E o texto vai dizer que ela chega com muito cuidado
cuidado e toca na orla de Jesus no meio daquela multidão. E no momento que ela toca, o texto vai dizer que no momento ela foi curada. Por quê? O próprio Jesus vai responder. Porque ele vai parar toda aquela multidão e vai dizer: espere, porque alguém me tocou. Porque ele sentiu sair virtude, sentiu sair poder. Entende isso aqui? O toque daquela mulher não foi um simples toque, foi um toque que fez Jesus tocar nela. Porque somente o toque de Jesus pode curar, assim como curou ela. Só que ela tentou sair sem ser vista, sem ser percebida, como eu falei, porque ela tinha medo do que poderia acontecer com ela. Porém, Jesus ele faz questão de explanar aquela situação. Ele faz questão, ele começa a insistir a ponto de constranger ela, a ponto que ela se levanta e ela começa a dar um testemunho de tudo o que tinha acontecido ali. Que ela tinha colocado no coração dela, que ela iria tocar na hora de Jesus e ela seria curada. Isso aqui é muito forte. Porque aquela mulher ela foi curada na hora. O texto diz que ela foi curada na hora. Porém, ela continuou com medo de se apresentar diante das pessoas. Porque aqui, neste contexto, Jesus ele teve que fazer dois tipos de cura. A cura física, que era a enfermidade, e a cura sentimental. Porque imagina uma mulher sendo rejeitada pela sociedade durante 12 anos. Provavelmente até os que deveriam estar perto dela, demonstrando amor, afeto, não podia, porque a lei era muito rígida e todos seguiam. Aquela mulher era rejeitada e essa necessidade de ser aceito. E esta mulher está 12 anos sem ser aceito em nenhum ciclo de amizade, em lugar nenhum. Provavelmente até na sua casa, como eu já falei. Então, não era somente uma doença física. Provavelmente ela estava com vários traumas mentais. Provavelmente ela entendeu, mesmo sendo curada, eu ainda não vou poder viver uma vida de aceitação na sociedade. Provavelmente eles vão continuar me rejeitando. E Jesus, conhecedor e sabedor de tudo que passa no nosso coração, ele faz questão, neste contexto, de fazer aquela mulher dar o testemunho dela. E quando ela dá o testemunho, Jesus aqui, ele vai dar uma palavra que vai curar, eu creio, que curou o interior desta mulher. Os traumas, a área sentimental desta mulher, eu acho que foi curada quando Jesus liberou esta palavra. Porque depois que ela conta tudo que ela tinha feito, a sua atitude de fé, Jesus, lembra que eu falei que ela fez algo inédito para tocar em Jesus? Jesus também vai fazer algo inédito. Porque até então, Jesus não tinha chamado ninguém de filha. E Jesus vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Agora imagine comigo, a mulher que não está esperando receber palavra nenhuma de carinho, não está acostumada com isso. Agora ela vai receber do próprio Filho de Deus que ela é filha. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que todo momento agora, porque os traumas do passado ele faz isso. Ele começa toda vez que algo parece que vai dar certo, algo bom vai acontecer, ele começa a tentar invalidar isso, trazendo aquilo à memória, tentando te acusar. Isso é típico do inimigo de nossa mente. Ele não pode fazer nada contra nós, mas ele tenta invalidar o agir de Deus na nossa vida, na nossa mente. Ele tenta invalidar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus falou ao meu ou ao teu respeito. Como o próprio Jesus ele fez isso. O texto bíblico vai dizer que Jesus, quando ele é batizado por João, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado. Logo em seguida ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentativa que o diabo vai fazer é tentar invalidar isso. Ele vai dizer: se és filho de Deus, ou Deus falou muito antes, este é meu filho amado. E o diabo agora tenta invalidar isso na mente do próprio Jesus, porque é a estratégia dele. Só que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amarre isso no teu coração. O que o mundo diz, o que a circunstância diz, o que o inimigo tenta colocar na tua mente, contrário daquilo que Deus falou, não pode prevalecer na tua vida. Porque o que vai prevalecer, o que vai acontecer, o que você vai viver é aquilo que saiu da boca do teu Deus. Então, se Deus liberou uma palavra em tua direção, ao teu favor, tome posse e tenha certeza que nada pode invalidar o agir de Deus na tua vida. Aleluia. E agora eu creio que todas as vezes que na mente dela viesse
filha de qualquer um. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filha de Jesus, o meu Salvador, que me curou, que me resgatou. Aleluia. E o interessante que o texto vai dizer que neste momento que está acontecendo tudo isso, durante Jesus ainda está falando, vai chegar os portadores de notícia ruim. Não tem aquelas pessoas que só trazem notícias negativas? Hoje, no período da internet, é o que mais tem, mensagens negativas para te paralisar, fazer você desistir. E vão chegar um serve para isso, para aumentar a nossa fé. Então, chega esta notícia negativa para paralisar Jairo, para fazer ele desistir e levar Jesus até a casa dele. Porém, eu creio que ele olhou para esta situação e pensou: deixa eu pensar aqui, se um simples toque no vestido de Jesus, esta mulher foi curada, imagina o que vai acontecer na vida da minha filha, que eu estou levando Jesus para tocar com as suas mãos. Aleluia. Você pode entender isso? Jairo, ele não estava somente querendo dar um toque nos vestidos de Jesus, mas ele estava levando Jesus para tocar na filha dele. Ele tinha esta certeza que isso vai melhorar, porque Jesus vai dizer: Jairo, crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Jesus, ele vai em direção à casa de Jairo, e o texto vai dizer que quando ele chega lá, já está no cenário de luto. Se nós formos estudar um pouco, vamos entender que isto era normal, porque quando alguém morria, ela de imediato chegava uma multidão para começar já o processo de luto. Ou seja, aquela multidão que estava ali, a grande parte dela, era por causa do luto da morte daquela menina. Ou seja, ele estava relacionado, aquelas pessoas, com um ambiente de morte. E qual é a primeira atitude de Jesus quando chega lá? Sai todo mundo. Por quê? Porque quando você leva o toque de Jesus, ele chega lá e muda todo este cenário de morte para um cenário de vida. Porque ele vai dizer: a menina não está morta, ela dorme. A mesma coisa que ele falou sobre Lázaro. Por que Jesus falou isso? Se nós sabemos que ela estava morta, ou Lázaro estava morto. Porque somente Ele pode dar uma palavra de ponto final na tua vida e na tua história. Não aceite, nós temos que entender isso. Como eu falei, Deus, Ele quer que nós vivemos o extraordinário. E o extraordinário é fora do normal. Ou seja, o que as circunstâncias dizem que é o normal acontecer, o que vai acontecer é a falência, o que vai acontecer é a morte, o que vai acontecer é a desistência. O sobrenatural de Deus diz o contrário. Aleluia. Deus, Ele não está limitado a cenário. Ele vai gente crescer no deserto. Ele vai jorrar água no deserto. E o projeto que outrora você achava que estava morto, Ele faz crescer ainda aqui no deserto. Entende isso aqui? Jesus, Ele chega, e o interessante é que Ele vai fazer conforme Jairo pediu. Ele vai tocar com sua mão na menina. O texto vai dizer que a menina, ela ressuscita e se levanta. Irmãos, até então nós entendemos, neste contexto, sobre esses dois personagens, a importância de levarmos o toque de Jesus, de buscar. Morreu o rei Uzias. Isaías, ele viu a glória de Deus. Quem era Uzias? Aqui é um processo para você receber o toque. Nós vamos orar para Deus liberar o toque hoje de Jesus na nossa vida. Uzias, ele é conhecido pelo seu final. O final de desobediência a Deus, de orgulho, de soberba. Ou seja, Uzias aqui nesta analogia representa o velho homem. O primeiro passo que eu e você temos que dar para receber o toque de Jesus é matar o velho homem para que o novo homem possa ver a glória de Deus. Pegou isso aqui? Uzias representa o velho homem. E quando Uzias morre na minha vida, eu posso romper, assim como Isaías viu a glória de Deus e rompeu. Segundo ponto, diz que os serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Entende isso aqui? Eles estavam totalmente escondidos. Isaías, na visão, não consegue ver a face dos serafins. O que isso me ensina? Que quando eu mato o velho homem para poder ver a glória de Deus, ter uma vida com Deus, receber o toque de Deus,
entender que na minha vida não é para eu ser visto, mas sim Deus ser visto. Mas vamos entender pela visão de João que se os serafins mostrassem a sua face ali, isso poderia interferir na ótica de Isaías. Porém, ele totalmente escondido, Isaías só pode olhar para Jesus assentado no alto e sublime trono. Deus assentado no alto e sublime trono. Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, quando eu mato o velho homem para iniciar um novo com Deus, quando eu entendo que não é eu que tenho que aparecer, mas Deus, eu começo a anunciar a grandeza dele. Toda a minha atitude, toda a minha ação tem que ser para anunciar a grandeza do Deus que eu sirvo. Quarto ponto, o texto diz que os umbrais da porta se moveram. Isso aqui é muito importante. Quando você começa uma trajetória para receber o toque de Deus na tua vida, o toque de Jesus na minha e na tua vida significa que agora nós vamos ter uma nova trajetória. Como assim foi no texto. Ela tinha morrido e teve agora, iniciou uma nova trajetória de vida. Esse é o processo de regeneração com Deus. Então, o quarto ponto, assim como os umbrais da porta se moveram, eu tenho que permitir que Deus retire da minha vida, que os umbrais da porta da minha vida se movam, para que saia tudo aquilo que não é de Deus e seja substituído com aquilo que é de Deus. Quinto e último ponto para nós orarmos. O texto diz que Isaías, neste cenário, ele identificou que ele era um homem de impuros lábios, de lábios impuros. E foi justamente aonde ele recebeu o toque. E o melhor, depois que ele recebe o toque, aleluia, da brasa viva que saiu do altar, o toque de Deus, o toque de Jesus, muitas vezes você vai ouvir no Novo Testamento, e aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta